Olá, alunos do portal Clique Ideia, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje falaremos sobre um assunto muito importante da biologia, o desenvolvimento embrionário. O desenvolvimento de um bebê, a partir do momento da fecundação, envolve processos bastante complexos e interessantes. A fecundação é o processo em que ocorre o encontro do espermatozoide, que é o gameta masculino liberado durante a ejaculação, com o oócito secundário, gameta feminino da espécie humana. Esse encontro costuma acontecer no interior da tuba uterina e resulta em uma única célula, o zigoto, também chamado de ovo. Logo após a fecundação, podemos observar dois pronúcleos no interior da célula, sendo que um é proveniente do pai e o outro da mãe. Esses pronúcleos, que contêm 23 cromossomos cada, sofrem uma fusão, processo esse denominado cariogamia, dando origem a um único núcleo que conterá todas as informações genéticas necessárias para a formação do novo indivíduo. E o que acontece a partir desse momento? Após a cariogamia, o zigoto entra em uma fase que chamamos de segmentação ou clivagem. Essa fase recebe esse nome porque é a fase em que o zigoto, que é formado por uma única célula, sofre várias divisões celulares, as mitoses. Após uma série de divisões mitóticas, é formada uma nova estrutura, que chamamos agora de mórula. A mórula é a primeira fase relevante do desenvolvimento embrionário. Cada uma das células que forma a mórula recebe um nome específico, são os blastômeros. Então, recapitulando, após a fecundação, temos a formação do zigoto. O zigoto sofre várias mitoses, dando origem à mórula. As células que formam a mórula são os blastômeros. Essas células são células indiferenciadas, ou seja, elas ainda são todas iguais. Não dá para saber ainda qual originará músculo, qual originará pele ou qualquer outra estrutura do bebê. São as famosas células-tronco. Após a fase de mórula, temos a fase de blástula, a segunda fase relevante do desenvolvimento embrionário. Mas o que seria isso? Voltemos lá na mórula. A mórula é uma estrutura esférica formada por vários blastômeros, como já vimos anteriormente. Esses blastômeros começam a migrar para a periferia da esfera, deixando no interior dessa estrutura uma grande cavidade. Essa é a blástula, uma esfera formada por blastômeros, localizados perifericamente, e no centro uma grande cavidade que recebe o nome de blastocele. Uma coisa muito importante que precisamos ter em mente é que até a fase de blástula não há aumento no volume esférico. Isso significa que, antes da fase da blástula, apesar das sucessivas divisões celulares, o volume da célula não aumenta. Isso acontece porque o tamanho de cada nova célula que vai sendo formada é menor do que a célula anterior. Até a fase de blástula, há aumento do número de células sem aumento do volume da estrutura como um todo. Até essa fase, temos ainda as chamadas células-tronco. Não se esqueçam disso. Após a formação da blástula, uma região dessa esfera começa a sofrer um processo de invaginação. Você sabe o que isso significa? Dê uma olhada nessa imagem. Uma região da camada celular começa a migrar em direção ao centro da esfera. A partir desse momento, temos a formação de uma nova estrutura, a gástrula. Essa é a terceira fase relevante do desenvolvimento embrionário. Observe que nessa fase existem células na região externa e células na região interna da estrutura. Chamamos de ectoderme, a camada celular externa, e endoderme, a camada interna. A ectoderme será responsável pela formação dos tecidos nervoso e epitelial do embrião. Já a endoderme dará origem aos sistemas respiratório e digestório, assim como também origina o fígado e o pâncreas. Em uma etapa seguinte, no interior da gástrula, será formado um terceiro tecido. Ele recebe o nome de mesoderme. Esse tecido é responsável pela formação da maioria das estruturas de nosso corpo. Voltando ao nosso esquema, nessa região aqui temos o arquêntero, que nada mais é do que o intestino primitivo do embrião. E logo abaixo, nessa região da entrada da gástrula, temos o blastóporo. É nessa região que serão formados o ânus e a boca do embrião.
Uma importante observação a ser feita nesse ponto. Se o blastóporo originar primeiro o ânus e depois a boca, classificamos esse organismo como deuterostômio. Se aparecer primeiro a boca e depois o ânus, classificamos o embrião como protostômio. No nosso caso, somos deuterostômios. Primeiro é formado o ânus e depois nossa boca. Outra coisa importante para ressaltar nesse ponto é que, a partir da fase de blástula, as células passam a aumentar de tamanho. Ou seja, está ocorrendo aumento no número de células devido às mitoses e também no tamanho dessas células. Após a formação da gástrula, o embrião entra finalmente na quarta fase relevante do desenvolvimento embrionário, a fase de neurula. Essa fase ocorre por volta do primeiro mês de gravidez e é responsável pela formação do sistema nervoso do embrião. Você se lembra do que dissemos anteriormente, que a ectoderme era a camada celular responsável pela formação do tecido nervoso? Então, podemos perceber através desse esquema como isso acontece. Observe que parte da camada da ectoderme sofre um processo de invaginação, dando origem a uma estrutura que receberá o nome de tubo neural. É esse tubo neural que formará o sistema nervoso do indivíduo. Perceba que durante a fase de neurula, as camadas celulares vão se reorganizando, dando origem a novas estruturas. Veja que aqui temos a endoderme formando agora um tubo localizado na região anterior do indivíduo, que será o intestino do embrião. Além disso, podemos observar também que a mesoderme passa a dar origem a duas novas estruturas que revestem duas cavidades, o celoma. Após essa quarta fase do desenvolvimento embrionário, o estágio de neurulação, o desenvolvimento prossegue com a diferenciação celular, que é responsável pela formação dos diferentes órgãos e sistemas. A ectoderme dará origem à epiderme, às estruturas sensoriais e aos derivados cutâneos. A endoderme originará os pulmões e os órgãos do sistema digestório. As glândulas anexas e o tubo neural formarão o sistema nervoso. Se quiserem saber mais sobre o assunto, acessem nosso portal e leiam também as páginas de conteúdo do módulo Embriologia. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima videoaula.